E aí, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz. Eu sou o Júlio Silva, sou pastor aqui do Aprisco Church e nós estamos dando início aqui. Eu falo nós, porque daqui a pouco você vai conhecer quem está aqui do meu lado. Nós estamos dando início a essa série aqui no podcast, o Na Mesa Cast. E o maior prazer é estar aqui com vocês. E eu quero chamar esse lindão aqui, pastor Rubens. Glória a Deus, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra, pastor Júlio. Eu sou o Rubens César, né? Chamado ao pastorado pela misericórdia do Senhor, servindo a Cristo, Ministério Prisco Church também, com muita honra, com muito prazer. E o Senhor nos impulsionou a usar esse meio, né, que é a internet, a vir para esse meio da internet, poder ministrar a palavra, poder trazer uma clareza para o povo, né? Através desse meio. Então, que o Senhor nos direcione aqui para podermos falar aquilo que o Senhor nos direcionar dentro das Escrituras. Amém, Pastor Júlio? É isso aí, pastorzão. Nós estamos nesse propósito, sendo movidos pelo Senhor desde algum tempo, já há alguns meses. O Senhor tem colocado isso no nosso coração e Ele permitiu, né? Ele nos entregou tudo, né, pastor? Entregou Verdade. toda a estrutura, foi Ele que nos deu para falar do amor de Jesus, para falar do propósito do Evangelho. E a gente Sim, vai abrir essa mesa, nós vamos abrir esse podcast hoje. Eu até brinquei agora em off com o pastor de uma sim, série aí sim. falando sobre o propósito do Evangelho. Qual que é o propósito do Evangelho? Pois Por, é. por que, que eu tenho que ir para a igreja? Por que, que é isso? Por que, que é aquilo? São tantas perguntas que às vezes, de uma forma errada, é nos ensinada, né, É pastor? verdade. E as pessoas acabam tendo uma visão distorcida de fato do que é o Evangelho, né, pastor? Então, para a gente entender o que é o Evangelho, nós precisamos entender o que não é. Tem algumas coisas aqui, alguns tópicos, e no decorrer a gente vai falando. Uma delas, só para deixar aqui registrado, para a gente entender de fato o que é o Evangelho, né? Precisa entender o que não é. Hoje, se tornar um evangélico, pastor, cumprir alguns ritos gospel, né? Como, por exemplo, você está na igreja, ser um domingueiro, É, tá de domingo a domingo na igreja, não domingueiro, mas está de domingo a domingo na igreja, cumprir aquele degrau gospel, sabe, pastor? Onde você inicia uma carreira como obreiro, daqui a pouco você se torna um diácono, e depois um evangelista, um pastor, um bispo, até chegar no apostolado, né? E as pessoas entendem isso como o evangelho, e não é, E né? isso posso falando a respeito da parte interna, né, já dentro do corpo eclesiástico de uma denominação. Mas um dia desses eu participei de uma mesa, a gente conversando, e a gente percebeu quão a igreja, quando eu digo igreja, eu não digo uma Uhum. denominação, estou dizendo pessoas estão longe do verdadeiro evangelho. Sim, Muitos acreditam que o evangelho é só abrir a porta de emprego, né? O propósito do evangelho é comprar uma casa, comprar um verdade. carro, o propósito do evangelho muitas das vezes como é que fala? Conciliado a a se casar, né? Ter um casamento tudo bem, mas É, se casar. sim. Eu fiquei sabendo que até tem um aplicativo aí, faz alusão, não sei o quê, gospel de relacionamento. Eu não Meu sei. Deus. E quando faz isso, eu lembro de que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 15, Uhum. 19, né? Se o homem ele espera Cristo somente nessa vida atual, ele é Forte. o mais miserável de todos os homens. Ou seja, o propósito do evangelho não é aqui, pastor. Sim, é verdade, pastor. Não tem a ver com essa vida terrena, né, com o cumprimento de prazeres, né, do homem, com o cumprimento de satisfação do homem, não é nada disso, né? E eu estava até falando aqui sobre a escada gospel, pastor. Interessante, né? Aí você abre a agenda, você sai pregando aí fora, né? Aí você diz: "Não, eu estou cumprindo o evangelho, eu estou dentro do evangelho". Né? Eu estou cumprindo o que Cristo fez aqui na terra. Não, o evangelho, gente, o evangelho não tem a ver com resultados, pastor. Mm. O evangelho que criaram, resultadista, não tem a ver com o evangelho de Cristo, onde você precisa fazer algo, onde você precisa estar ativo na obra para ser aceito. Mm. Eu vou dizer algo aqui para vocês. O evangelho não tem a ver com resultados. O evangelho tem a ver com entrega e renúncias, pastor. É. Entende? Eu ouvi uma frase de um pastor muito conhecido, ele diz assim: se o propósito do evangelho não é nos livrar das provações do tempo presente, nos livrar do sofrimento eterno. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que o evangelho não tem nada a ver com a gente, pastor. O É, evangelho nunca teve com a gente. O evangelho remete a Cristo, a nós
se parecermos com ele. O mesmo Paulo diz, né, que assim como tivemos a imagem do homem caído, teremos a imagem do homem Forte, celestial. sim, em Então esse é Cristo o Jesus. propósito, em Cristo Jesus. Em Cristo O Jesus. propósito do evangelho é nos trazer de volta ao pleno relacionamento com o Pai. Sim. Tem pessoas que acham que Deus ele é evangélico, né? Ele vem, aceita Jesus. Aceita Jesus, ele é um evangélico, e não é. Nós não estamos, o propósito do evangelho não é nos tornar evangélicos. Isso eu até falei Uhum. na semana passada, o propósito do evangelho é nos tornar filhos, né? É Forte. reconhecer o Abba, né? Chamá-lo Sim, de Abba. sim, interessante, pastor. As pessoas elas atribuem o evangelho com o cumprimento de promessas, sabe? Uhum. Cumprir as promessas do Senhor na minha vida. Eu sou obrigado a vencer. As pessoas tratam promessas, pastor, com coisas materiais, sabe? Elas tratam promessa com alcance, né? Como nós falamos aqui de coisas pessoais, como um sucesso pessoal, um sucesso no ministério. Isso é uma promessa de Deus para você. Você vai vencer, né? Você vai ser grande na terra. Isso é uma promessa de Deus. Isso não tem nada a ver com o evangelho. As pessoas atribuem o evangelho com esses tipos de promessa, né? E uma coisa que me chama atenção, pastor, é as pessoas por não entender de fato os benefícios de Deus, o que Deus já fez, as promessas Exato. que Deus já entregou para o homem e para a mulher, que Ele já determinou para nós, né? Já foram cumpridas. Não vai ser cumprido, gente, já foram, sabe? E aí a pessoa, por não entender, pastor, ela acaba anulando, né? Ela acaba anulando, tentando anular as escrituras e a promessa de Deus na vida dela. Você entende? É, eu, Né? eu, eu tenho um versículo que o pessoal usa muito como um slogan, uma frase de Hum, slogan, dizendo que, acho que deve ter baseado em Deuteronômios, olha, você nasceu para ser cabeça e não cauda. é, é. E isso fica Meu batelando na Deus. cabeça de muita gente. E quando a pessoa ela começa a enfrentar algum problema, ela acha que ela tá em pecado ou que Deus está em falta com ela. Pois é. Porque Deus não está arcando com aquilo que ele prometeu, que na verdade ele não prometeu nada. Alguém falou em nome E dele. Deus não prometeu vida fácil para ninguém, né? Ele diz, o Jesus diz, no mundo tereis aflições. É. Ele diz que, num dos resumos de Jesus, quando ele vem, né? Ele diz assim: Eu não vim trazer paz, né? Não. Eu vim trazer espada. É, Então, é esse o evangelho que as pessoas às vezes passam desapercebido, sabe, pastor? Que às vezes as pessoas não olham, elas atribuem a antiga aliança, né? Ela atribui a antiga aliança como bênçãos para elas, aquilo que ela acha que é benefício, né? seletivas, né? As pessoas são seletivas, mas não entende de fato quando eu alcanço essas promessas, senhor. Ô, pastor, quanto que de fato eu tenho posse dessas promessas, né? As pessoas vivem correndo atrás de bens e por não ouvir a voz de Deus, não entender as escrituras, pastor, elas, volto a dizer, elas anulam tudo aquilo que o Senhor diz sobre ela. Olha só, tem um texto em Deuteronômio, para não ficar só nas minhas palavras, né? Deuteronômio 28:2 diz assim, ó: Todas essas bênçãos virão sobre vocês e acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Se vocês. Pois é, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre, né? E aí ele vai discorrendo ali tantas bênçãos que o Senhor fez é, para o homem, que o Senhor entregou para o homem, entende? Então assim, mas tem um porém, se obedecer, se você ouvir atentamente a voz do Senhor. Então, gente, tudo isso o Senhor já nos deu. Sim. Tudo isso já é benefício nosso. Por favor, igreja, não corra atrás daquilo que o Senhor já te deu por Exato. direito. Nele, estando nele em obediência, em amor, ouvindo a sua palavra. Há um Entende? princípio, você está falando, pastor, eu lembrei que há um princípio em Mateus Uhum. 6:33. É um versículo que tem uma chave, ele tem uma riqueza. E Uhum. Jesus está dizendo, olha, buscai primeiramente o reino do céu É e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. forte, Então, forte. primeiramente, há um princípio que não pode ser quebrado. Sim, Você precisa buscar primeiramente o reino do céu, sim. as coisas do alto. E automaticamente, se assim for, a Uhum. vontade de Deus, elas vão ser acrescentadas sobre a tua vida. Mas é automático, né, pastor? É automático. Quando eu cumpro
quando eu obedeço ao Senhor, quando eu estou debaixo da obediência, do temor, e quando eu vivo debaixo da palavra e ando debaixo da palavra, é automático, Toma. não é? Mas o princípio não pode ser quebrado. Não, Quando não no pode. livro de Ageu, quando eu acho que já num tempo de mesa desse nós estávamos tendo, a gente estava conversando sobre isso. No livro de Ageu, no tempo de Ageu, quando o povo ele sai do exílio, eles voltam para suas casas, eles voltam para Sim, suas rotinas, eles deixam, né, que a casa do Senhor estava em ruínas e eles sim. começam a trabalhar, eles começam a fazer todas as suas coisas. Hum. Até o momento que Deus começa ali através do profeta dizendo: olha, vocês não estão vendo, vocês estão trabalhando, vocês não estão recebendo. Sim, A comida que vocês estão comendo não está saciando a fome de vocês, a bebida, a água que vocês estão bebendo não está matando a sede. Por quê? Porque a casa do Senhor estava em ruínas. O Senhor sim, estava dizendo primeiro: sim. olha, cuidem da minha casa, ergam a minha casa. Ou seja, não é porque há uma diferença entre as coisas darem certo e as coisas fluírem. Sim, sim, Nesse sentido, sim. não sei se você conseguiu E entender. nem tudo que dá certo é É o certo, né? Tá aí. Nem tudo que dá certo é certo, pastor. é. Ah, nem tudo que brilha, irmão, é ouro, entende? Às vezes você acha que está fazendo que é certo e não é, Não. entende? E não é. Então, mas eu acho muito isso hoje, não estou falando mal desse movimento coaching, né? Sim, Mas sim, eu entendo assim que coaching é coaching, sim, sim. o pastor é o pastor, são duas coisas totalmente distintas, porque acho que essa pegada desse movimento que coloca o homem sempre no centro, Pois é, coloca o homem sempre na frente de tudo, o homem vencendo sempre, eu acho que isso deu abre aspas, uma Uhum. bugada na mente de muita gente. Fez com que as pessoas se esquivassem de fato do verdadeiro evangelho, né? Um evangelho de renúncia, como eu disse no início, um evangelho de entrega, né? Porque o evangelho não é receber, é dar. Jesus disse que é melhor dar do que receber. O evangelho é isso. O evangelho não tem a ver com ser servido e sim servir. O evangelho é servir. O evangelho é servir. O evangelho não tem a ver com ser visto e sim tornar Cristo visto em nós. Então, assim, essa tal visibilidade, pastor, de que você é grande, de que você pode, de que você consegue, de que você não precisa de ninguém, sabe? Foi criada essa imagem para as pessoas, inclusive, pastor, as pessoas pagam para isso. É. Né? Isso é uma triste realidade. As pessoas pagam, né, para pensar que ela é tudo isso. Hoje nunca se ouviu tantas mensagens triunfalistas, É, mensagens egocêntricas, sim, mensagens que colocam projetam o homem sempre para frente, eles pintam o Deus como um mero mordomo. sim, Um sim. Deus que você precisa, você abre a porta de uma prateleira, tira ele lá, pede o que você precisa, depois você guarda ele porque você não precisa mais. Hoje podemos dizer que nós estamos vivenciando aquilo que Paulo escreveu para Timóteo. Forte. Pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo Uhum. contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mestres. Meu 2 Deus. Timóteo 4:3. E é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. Você vê que essa orientação a Timóteo, né? E você vê isso lá na frente, Timóteo, essa orientação. E antes também, se você vê em Gálatas, o apóstolo Paulo orientando a igreja de um tal evangelho, né? E Pedro também em também fala. Romanos, quando o apóstolo Paulo chega falando de uma transformação de mente, ele está falando de fato de um evangelho, não um evangelho de lei, doutrinas e regras, né? Porque havia ali entre eles judeus e gentios aquela, você não cumpre a regra, você não faz, você só vai ser Uhum. salvo por isso ou por aquilo, sabe? Ou a fé. Então, assim, um monte de discussões, e o apóstolo Paulo vem, ó, primeiro vamos começar o beabá do zero, né? Começando com uma transformação de mente, É. entende? E é isso que é o interessante, pastor. O evangelho é isso mesmo, é desconstruir tudo aquilo que o homem acha e pensa que é, para trazer de fato o que é, entende? O evangelho é todos os dias é um encontro com Deus, é Deus tirando algo de você e colocando algo dele. Todos os dias é tendo um encontro com Deus, pastor, e a imagem de Cristo sendo resplandecida em nós. Amém. É isso. É O isso propósito que do é o evangelho evangelho. não é, nos promover. É, Pelo é, contrário, é nos matar todos os dias, matar todos os nossos desejos todos os dias. Né? O símbolo do evangelho nunca foi um trono, é a uau, cruz. É a cruz, isso que a gente tem que entender. Porque quando se olha para o trono, fala muito sobre polpa, né? Sobre estar sim, por cima, eu venci, eu estou com a coroa sim. do vencedor. Foi João, né, pastor? Convém que ele
cresça João e 3. que eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. E é engraçado que a gente, desculpa, você. Imagina, por favor, você pode seguir. Não, é porque a gente sempre brinca, a É. gente sempre brinca com isso quando a gente está na mesa aqui no Aprisco, a gente está falando sobre isso, que nós só queremos ser o amigo do novo. É o que João Batista está Sim. falando nesse contexto, né? Pois É levantada uma discussão entre um judeu com os discípulos de João Sim. Batista, dizendo, olha, aquele que vocês batizaram, remetendo a Jesus Forte. que foi batizado por João Batista, Uhum. está tendo mais pessoas na igreja dele, tá tendo mais Nossa, pessoas meu seguindo ele. Deus. Então, esse judeu tentou fomentar uma briga ali, uma discussão, Aham. até que João Batista chega e coloca ali, olha, vocês não entenderam, foi nada. Importa que ele cresça e que eu E diminua. o fato de João Batista pedir para os seus servos lá ver se de fato era ele, não foi por intimidação, não foi por um fato de, será que ele vai ser maior do que eu? Não, João Batista já disse isso desde o início. Olha, eu vos batizo com água, mas virá um maior do que eu. Que eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias, meu Deus do céu, ele vos batizará com água e com fogo. Esse é o Cristo tão esperado. Quando ele fala para os seus servos ir lá, ele diz assim, vai lá, porque ele fala assim, porque eu estou esperando ele. E qual foi a melhor resposta? Você lembra da resposta que Deus dá? Manda. Eu vou tentar pegar agora a referência. Ele fala, olha, os surdos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os cegos estão vendo, e a palavra está sendo pregada aos pobres, aos humildes. Essa foi a resposta que deram para João Batista. Sim. Você entende? Pronto. Sabe? Quer ser o maior no reino? Seja o menor. Não haverá nenhum homem nascido de mulher maior do que João Batista. Um homem que de fato veio cumprir o evangelho. O evangelho é anunciar as boas novas. O que é as boas novas? São promessas, pastor? São recursos para o homem? São coisas terrenas? Não. As boas novas é anunciar a vinda de Cristo, do nosso Salvador. E da minha parte, eu quero deixar mais um texto aqui, pastor. Em Efésios 1:3, ele diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai. Mas Bíblia está aqui. Além de Deuteronômio está aqui. O Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, assim, pastor, olha só, na nova aliança, o que foi perdido ali, na antiga, antes eu e você estávamos como? Mortos. Mortos já, entregues à morte, condenados à morte. Em Cristo Jesus, aquilo que o Senhor fez, as promessas de Deus lá em Deuteronômio, que ele já entregou para nós, nele, aí em Cristo, na nova aliança, ele entrega novamente, por intermédio de quem? Do Evangelho. Quem é o Evangelho? É Cristo. Aí ele diz assim, ó, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Está aqui porque as bênçãos elas vão te alcançar, elas te seguirão se você cumprir isso aqui. Ó. O Senhor nos chamou para ser santo e irrepreensível. Em Cristo nós tornamos novamente santos e irrepreensíveis, ou estamos nesse caminho, nessa busca para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em sua presença, em amor, sabe, provenientes do que para sermos adotados. Escuta só, e em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Meu Deus! O Senhor nos trouxe de volta ao lugar. Isso é forte demais. Qual é o propósito do Evangelho? Está aqui. Por meio de Jesus Cristo, olha só, gente, isso aqui é muito forte. Por meio de Jesus Cristo, conforme conforme o bom, né, propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, ele diz assim, a qual deu gratuitamente no amado. Nele temos esse é o propósito do evangelho. Pega aqui, essa é a chave. Está aqui, ó. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Aleluia. E alcançamos a salvação pelo sangue de Jesus. Então o evangelho é a redenção, é nos regenerar novamente como filho, é o perdão dos nossos pecados por intermédio do seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Sim. E a salvação pela graça, e não foi de graça, foi por intermédio do sangue de Cristo.
Aqui o segredo do evangelho, Uau. pastor. João 14,6. Sim. Eu sou o caminho, Meu Deus eu do sou a céu, verdade, eu sou a vida. Ou não há seja, outro, não tem outro não caminho. há outro. O que Paulo diz para a igreja de Éfeso e é o que Jesus diz em João 14,6. Ele é o caminho. Então a gente precisa entender que o propósito do evangelho não é sobre nós, não é sobre a Sim, mudança das nossas vidas, é sobre a transformação que é de forte. dentro para Para fora. fora, para Que fora. é a metanoia, que a pessoa É. usa esse termo, que eu acho tão interessante, né? Transformação. É essa transformação. Então, hoje a gente está aqui conversando com você. Acredito que você está até aqui ouvindo, porque algo foi gerado dentro de você. Sim, Algum sim, comichão dentro de você fez com que você chegasse até aqui nesses minutos ouvindo. Esse é o sim. propósito do Evangelho. Glória a Deus. Eu vou fazer já 20 anos de convertido, mas de conhecer Jesus, pastor. Eu tenho Uhum. apenas, vai fazer 3 anos. Eu tive um real encontro com Meu Jesus. Deus, é Que forte, pastor. entendi o que Paulo disse em Sim, Efésios 1,4, que eu entendi o que Jesus está dizendo em João 14,6. forte. Né? É. Antigamente, como foi Jó, né, que diz, olha, eu ouvia Deus Conhecia ele conhecia Deus forte. só de falar, não é isso? Sim, só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Meu Deus do céu, hoje eu te conheço de contigo andar, De contigo sabe? andar. Isso que é o fato do evangelho, Esse de pastor. contigo andar é o que Jesus nos chama para entrar na onde? No Sim, secreto, sim, no quarto. sim. Às vezes a gente fica tão É um preso relacionamento. ao pastor, por favor, pastor, ore pela minha vida, coloca a mão na minha cabeça e ora. Não que isso seja errado, Sim. porque a Bíblia nos ensina a orar com imposição de mão, mas o maior acesso está dentro do quarto, Forte, pastor. não é isso? O Senhor nos chama para o relacionamento. É E relacionamento. só quem cumpre o evangelho, gente, você pode estar 20, 30 anos dentro da igreja, faça das palavras do pastor. O pastor disse que se converteu há 3 anos, né? Conhecer Jesus há 3 é, anos. parece uma hipocrisia que se possa falar, né, pastor? Eu também. Não faz 5 anos aí que a gente teve um entendimento do fato do que é o evangelho. E só cumpre o evangelho, nós só cumprimos o evangelho em relacionamento, em amor ao Senhor, estando ali com Ele, sabe? E assim nós cumprimos o evangelho. De fato, que é o evangelho de Cristo. O evangelho de renúncia, um evangelho de amor, de perdão, de redenção, sabe? De restauração. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho que muitas das vezes, de uma forma totalmente errada, ele é ensinado. Forte. E isso vai sendo multiplicado por outras pessoas, que vai multiplicando, vai passando esse conhecimento. E por isso hoje nunca, assim, há um tempo eu pastorei igreja durante muitos anos. E você trazer para os dias de hoje, pastor, você vê muitas pessoas, abre aspas, os chamados desigrejados. São pessoas que por algum insight, alguma chave virou, eles não conseguem mais compactuar daquilo, e hoje eles estão por conta de uma cultura que foi instalada, sabe, pastor? De uma coisa que foi impregnada. De um peso, sabe, que foi instalado nas pessoas, de um peso que não é o peso, não é o evangelho de Cristo, é um fardo que não é o de Cristo, sabe, é um jugo que não é o de Cristo. Então colocado sobre as pessoas, e hoje a gente tem pregado, pastor, para desigrejados, a gente fala, né? Hoje a gente está evangelizando os evangélicos de novo. É forte isso, mas repete. Né? Repete isso, evangelizando os evangélicos. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas dessa cultura gospel, desse evangeliquez que estão ensinando por aí, sabe? E elas estão sendo acordadas, o Senhor está despertando o seu povo. Existem remanescentes que o Senhor está despertando. Então, se você também, de alguma forma, veio parar aqui, esse vídeo, acompanhando esse podcast, esses 2 pastores aqui, nós não temos ouro e nem prata. Nós temos a palavra do Senhor para compartilhar para o seu coração. Amém? Que você seja tocado também, que você seja transformado também e espalhe ao máximo de pessoas que você puder, em amor. Tá? Nada é por força, nada é por violência, e o Espírito Santo é quem convence o homem. E entenda uma coisa, não é sobre religião. Não é sobre religião. Nós entendemos que religião são muitas e o evangelho é um só. Quando a gente olha para as religiões, nós vemos os homens tentando encontrar Deus de alguma forma, por algum meio. Mas quando a gente olha para dentro do evangelho, a gente vê Deus procurando o homem através do seu filho Jesus Cristo. E é sobre esse relacionamento que o pastor Rubens estava mencionando. É sobre isso que nós estamos falando nos encontros, nas mesas que nós temos de comunhão, até mesmo nos cultos. Nós falamos sobre isso, nada mais do que isso. Nós mencionamos os ensinos de Jesus, que é leve. Sim. É leve.
né? O profeta Zacarias diz que não é nem por força e nem por Forte, violência, né? forte. Mas é pelo Espírito. Então eu não tenho poder de convencer você. O pastor também não Sim. tem poder nenhum de te convencer. Mas somente o Espírito Santo, que tem fluído sobre essas mesas, tem fluído sobre esses encontros que nós temos, tem o poder de convencer você. É Forte. como diz, né? Vem e vê. Uhum. Vem e vê. É, por não entender, você vê que uma coisa vai chamando a outra, né, pastor? Por não entender de fato o que é religião, as pessoas dizem, tem um ditado que diz assim, que toda religião vai levar a Deus. É verdade, vai mesmo. Um dia todo joelho se dobrará. Meu E toda Deus. língua vai ter que confessar que Ele é santo e que Ele é o Senhor dos senhores. Então, gente, todos nós seremos julgados num grande dia. Então, cada um receberá o seu galardão conforme as suas obras. Jesus disse isso. Mas por não entender, pastor, o que de fato é religião, o que é significado é religar, foi o que Jesus fez, religou todas as coisas, sabe? Religou todas as coisas nele, e que religião não é o meio gospel, não é o meio gospel que as pessoas acham que é se reunir em quatro paredes, não é como você pensa que é uma liturgia de culto de 1 hora, 2 horas antes você vem, abre o culto, canta 2 louvor, tira a oferta, prega uma palavra e vai cada um para sua casa. Não. A verdadeira religião que o Senhor aceita, a verdadeira religião que é aceita por Deus, cara, é única, exclusiva, uma só. Servir os órfãos, as viúvas e os necessitados nas suas necessidades. Essa é a religião que o Senhor, Tiago fala que é a região pura ele e é imaculada. imaculado, por imaculada. É essa, pastor. É, É essa. é essa. Não dá para fugir. A gente nós não estamos inventando a roda, não estamos inventando É. evangelho nenhum. A gente só está lendo e estamos Forte. replicando aquilo que Jesus nos ensinou. Por isso a importância, né, Uhum. de se atentar a isso. Eu estava hoje meditando sobre as duas cartas que Pedro ele escreve e ele tem uma preocupação. Uhum. Pedro andou com Jesus, cara. Forte, Pedro forte, andou com forte, Jesus e a forte. preocupação dele, Uhum. É. apacente a igreja. Seja o pastor não pode ser submisso, o pastor não pode ser dominador, ele tem que É. ser amável, ele tem que replicar o amor de Cristo Forte. que está nele. Esse é o evangelho. E o que nós temos feito é isso, né? Sim, O sim. intuito não é dominar ninguém, o Não, intuito não não. é ser Ixi, dono de ninguém, o tem intuito poder sobre ninguém, sabe? é ter uma palavra, é ser uma voz, tanto nesse espaço geográfico que nós Sim, estamos, e que essa voz replique para outras sim, vozes, não é, sim. pastor? E é como a gente costuma dizer, se não for ficar na nossa igreja, porque não é nossa, nós não temos nada, que saia por aí, ministre o evangelho, manifeste o evangelho de Cristo, né, aonde você estiver, aonde você for. E as boas novas, pastor, quando eu olho para a igreja de Atos, uma igreja avivada, uma igreja com entendimento, uma igreja com clareza, sabe qual foi o desejo dessa igreja? Foi o mesmo da Samaritana, quando teve um encontro com o verdadeiro evangelho. Foi sair anunciando que ele voltaria, foi sair anunciando que ele estaria ali, foi sair anunciando que ele é o Messias, ele é o enviado do Senhor mesmo, foi ele, é ele que está aqui. E o desespero da igreja de Atos, sabe o que foi? O que fez eles doarem tudo, o que fez eles doarem uns, abençoar um ao outro em amor, não foi porque são bonzinhos, não, viu, gente? Não, foi porque eles encontraram o verdadeiro evangelho. Foi porque eles entenderam que a qualquer momento o Messias iria voltar. A qualquer momento ele foi e ele voltará. Então a gente não pode se prender a nada aqui nessa terra. Por isso que o evangelho não tem a ver com ter, tem a ver com dar. Sabe? Não tem a ver com sabancar coisas, pessoas para si, sim, sabe, voe, sim, fazer, não é ser uma represa, pastor, é ser um Exato, rio, ser um rio. sabe, é ser um rio. Jesus não prendeu ninguém assim, sim, vai, flua, vai, ministra, vai, pregue, vai, batiza, foi isso que Jesus fez, e é isso que a gente tenta fazer também, É o que né? nós replicando, né? Nós estamos só replicando, Sim, expressando o reino, e nada melhor, né? Não só de falar, nada melhor de estar caminhando sim, junto, né? sim, Eu só posso conhecer as suas dores ou só posso conhecer a sua nudez expondo forte, a minha nudez também. Então, esse é o propósito que nós estamos aqui. glória a É, Deus, é, tem pessoas que, quando elas vêm, né, já tiveram essa experiência, né, estando com a gente numa dessas mesas, numa desses cultos, as pessoas veem que a única estrutura que nós temos hoje é Cristo. é, E nós estamos preocupados somente em estar com Ele, né? sim, Em um dos sermões a gente foi ministrando, o pastor também falando hum, sobre isso, que nós não queremos ter nada, nós não queremos ser ninguém, nós só queremos estar com Ele, só sim, queremos estar no reduto com Ele,
entendendo o que Maria escolheu a melhor parte. Forte. Essa é a melhor parte que a gente quer. A gente quer estar nos pés dele, ouvindo, ensinando e replicando isso. Até porque as pessoas só podem falar daquilo que viu e ouviu. Sim, E é o que sim, a gente tem visto aqui, sim. as pessoas chegando, ficando na mesa com a gente. João mesmo foi uma das testemunhas, né? Eu sou testemunha viva de Cristo, porque dele eu posso falar, dele eu posso testemunhar daquele que eu vi, andei, vivi, toquei. É. Então é essa certeza que nós devemos ter e carregar com a gente. E se tem um conselho que eu posso te dar, é claro que nós vamos voltar aqui de novo, nós vamos estar falando mais, mas tem um conselho que eu posso te dar agora, é a prece para a volta do Senhor Jesus. Não tarde mais, se apresse. A igreja hoje, infelizmente, com esses ritos, né? Com esses ritos gospel, ela tem mais tardado a vinda de Cristo do que propriamente apressado. E a ordem que o apóstolo Pedro deixou foi a prece, para que nós apressemos a vinda dele. Tá? É isso que nos move, pastor. E bem-aventurado não são os que viram, são os que não viram, mas creram. Mas creram. Ai, meu Deus, você consegue compreender isso aí? Eu e você somos bem-aventurados, ainda mais porque não vimos, mas cremos nele, temos essa fé no Senhor, não fé de conquista, mas fé de renúncia, não fé de pensamento positivo, mas fé de que ele está aqui. Isso é o que nos move, gente. E ele só nos chama para esse pleno relacionamento. Sim. Para você que é casado ou casada aí, eu acredito que antes de você conhecer a sua esposa, antes de você conhecer o seu esposo, vocês tiveram um momento de flerte, começaram um relacionamento. Esse relacionamento foi se ficando intenso, 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 a ponto de vocês terem uma intimidade. E depois dessa intimidade dentro do quarto, pode ter gerado frutos, né? Pode ter nascido seus filhos, enfim. Esse fruto que o Senhor quer gerar conosco, né? No Forte. momento de relacionamento, de intimidade. E a gente só pode replicar, a gente só vê Jesus disso. Nós só podemos falar aquilo que nosso coração está cheio. É. E Ele quer preencher esse coração, Ele quer fazer parte todos os dias com a gente. Então, acho que a gente não pode terminar agora, porque aí não teria muita graça. Então, a gente quer deixar um pouco para mais para frente, pastor. Vamos fluindo, né? Creio que o Senhor tem mais ainda para compartilhar o nosso coração, nós compartilharmos também com vocês, e assim vai. Então, fique antenado aqui com a gente, fica conosco, compartilhe esse vídeo, seja edificado por ele. E se você quer que o seu irmão seja edificado também, envie para mais 1, 2, 3, 4 pessoas, para que de fato elas também tenham esse chacoalhão, sabe, essa metanoia, também tenha essa renovação na mente. Tá? A gente, como nós dissemos, nós não estamos preocupados em lotar a igreja, a gente não quer isso, tá? A gente só quer falar de Jesus. Se você for curioso, curiosa, quer conhecer esse lugar chamado Aprisco, o lugar onde Sim. nós estamos reunindo, todas as quartas-feiras, a partir das 19h30, na rua Vicente Celestino, aqui na cidade de Cotia. Você que é de Cotia, que está aqui na região, você é muito bem-vindo. Você também que não é de Cotia, né? Mas, poxa, eu quero ir conhecer, venha, fique à vontade. Não se surpreenda, tá? Com que você chega aqui e cria uma expectativa, né? Umas pessoas criaram uma expectativa em Cristo, né? Já pensou, pastor? Aí não cria expectativa em nós, em nada aqui, sabe? Mas cria expectativa no Senhor. Então, se você também é de outra cidade, gostaria de nos conhecer, fique à vontade. A nossa expectativa não está no trono, viu? É sobre a cruz, porque foi sobre aquela cruz que ele levou tudo, né? Sim, Tudo que era para mim, que era para você, que era para você. Pastor. sim. É isso? É isso Então, aí. todas as quartas, às 19h30, e as mesas de comunhão que nós estamos fazendo quinzenalmente, e é um momento ímpar, é um momento que a gente chora na mesa, a gente compartilha das alegrias, das Sim. dores, somos tratados, somos direcionados, somos ministrados por uma palavra, e eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida também. Então, até o próximo episódio, é isso? Hoje Até o próximo. Foi a abertura, né, professor? Hoje nós damos o pontapé aqui e te esperamos na próxima, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus Deus abençoe a abençoe. tua vida.